Chega mais! Tá no ar mais um Band Placar com oferecimento BandBet para você que tá ligadinho na Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Segunda rodada da primeira fase vem aí, jogos importantes, inclusive o jogaço, PSG e Botafogo. Quem será capaz de parar a máquina de Luiz Henrique, Bernardo Ramos? O PSG tá super embalado, campeão da Champions goleada, estreia no Mundial goleada. Vamos ver contra a equipe brasileira. Por enquanto, os brasileiros estão com moral na competição. Sim. Se começou com dúvida, agora tá todo mundo elogiando os brasileiros. Vamos ver até quando. Vamos ver até quando, né? Vale lembrar que esse time do Paris Saint-Germain, se aqui a gente pode dar uma esperança para o torcedor do Botafogo, tá com a língua de fora. É bem verdade que o contexto é diferente do jogo da estreia. Claro. Né? A partida foi disputada no sol escaldante do meio-dia, do sul da Califórnia, né, na partida contra o Atlético de Madrid. E uma cena me chamou muito a atenção naquela partida. Com 15 minutos do segundo tempo, o Marquinhos estava com a mão na cintura. Ou seja, estava mortinho. É que os jogadores do Atlético de Madrid também estavam. Ontem, inclusive, durante o jogo do Real Madrid contra o Al Hilal, os jogadores do Real Madrid também faltam assim, cansados. E aí postaram na internet: um jogo no Moça Bonita, 4 da tarde, esses caras não aguentariam. Não aguentariam. Foi em Miami o jogo, lá no sul da Flórida, né? Muito quente também. Sim. Vale lembrar que estamos à porta do verão no hemisfério norte, né? Ou seja, nos Estados Unidos também. Então essa cena me chamou a atenção. Do Marquinhos com a mão na cintura, os jogadores do Paris Saint-Germain mortinhos no segundo tempo. Esse pode ser um alento para o torcedor do Botafogo. É bem verdade que a bola vai rolar mais tarde hoje, no horário da Califórnia, 6 horas, né? No horário de Brasília, 10 da noite. Então não vai ter aquele calorão do jogo de estreia do Paris Saint-Germain. Então pode ser um aspecto positivo, pelo outro lado também, para a equipe francesa. Fato é, Isa, que mesmo se poupar alguns jogadores, o técnico Luiz Henrique tem um time bom nas mãos, né? A gente pode olhar para os jogadores de repente, vou poupar aqui, vou tirar o Vitinha, por exemplo, que é um jogadoraço português. Ele pode colocar o Zaire-Emery. Vou poupar o Fabián Ruiz. Mas tem gente para colocar ali, pode colocar o Lee, o coreano. Eu vou poupar o Désiré Doué. Tem o Mayulu, que entrou e fez gol na final da Champions. Aí tem muita gente boa. O ponto positivo para o torcedor do Botafogo, sempre enxergando com a ótica do botafoguense, é que o Dembélé não deve ir para o jogo. Exato. Ele treinou ontem, mas deve ser poupado nessa partida. Então o Gonçalo Ramos, centroavante português, mais uma vez deve ser o titular no comando do ataque ali do Paris Saint-Germain. Mas o Kvaratskhelia não joga. Não sei, estou aqui chutando. Vai jogar o Barcola. É um Barcola no banco ainda que era titular até ontem. O time é muito forte. O time é muito forte. Tá em outro patamar. Tá em outro patamar. O Botafogo, em contraponto, na minha opinião, não pode partir com tudo para cima do Paris Saint-Germain. Mas o Fluminense atacou muito o Borussia Dortmund. Outro contexto. Outra situação, né? O time do Paris Saint-Germain é melhor do que o Borussia Dortmund, embora os alemães sejam uma equipe padrão quartas de final de UEFA Champions League. Inclusive foram vice-campeões na temporada retrasada, diante do Real Madrid. Então, assim, cada jogo é uma situação diferente. Eu acho que o Botafogo vai ter que ser mais cauteloso do que foi, por exemplo, na partida contra o Seattle Sounders. E para isso, Renato precisa fazer mudanças na equipe. Precisa, por exemplo, tirar o Mastriani, que é um centroavante, deixa só o Igor Jesus naquela posição, coloca o Alan, né? Que é um volante, ele já formou esse meio de campo no Campeonato Brasileiro várias vezes com o Marlon Freitas, Gregory e o Alan, ex-jogador do Napoli, do Everton e tal. Ou então com o Cuiabano pelo lado esquerdo, pode ser também, jogando só com 2 homens na frente, Savarino e Igor Jesus. Talvez tirar o Arthur também. Tirando o Arthur, né, que está melhorando, mas ainda não é um jogador do nível, nem perto do Luiz Henrique, que saiu, né, que foi um dos grandes jogadores do Botafogo na conquista da Libertadores no ano passado. Então o goleiro é o John, que está muito bem, salvou o Botafogo no jogo contra o Seattle Sounders. A defesa a gente conhece de cabeça desse time, com o Vitinho, ex-jogador de Premier League, né? Alexander Barbosa, que é muito bom, Jair, que deve estar indo para o Nottingham Forest, e o Alex Telles, jogador de Copa do Mundo pelo lado esquerdo. Então é se divertir, é encarar o jogo com seriedade, evidentemente, mas sem essa pressão de que o Fluminense jogou muito contra o Borussia, então o Botafogo automaticamente vai jogar muito contra o Paris Saint-Germain. Não é por aí. Definitivamente não é por aí. O Paris Saint-Germain é favorito, independentemente das circunstâncias em que entre em campo. Afinal, esse time, como disse a Isa, é uma máquina
muito bem azeitada pelo ótimo treinador Luiz Henrique, para mim um dos melhores do mundo, inclusive na última Copa do Catar. E aí ele sentiu na pele isso. A Espanha foi eliminada pelo Marrocos. Pois é. Marrocos chegou à semifinal da Copa do Mundo. Isso faz com que a Liga Marroquina seja melhor do que La Liga? De forma nenhuma. Isso faz com que Marrocos seja uma seleção melhor do que a Espanha? De forma nenhuma. É um jogo só e tudo literalmente pode acontecer. É claro que você vai ficar ligadinho na partida com o seu celular na mão e você vai apontar sua câmera para esse QR Code que está aqui em cima e já fazer a sua fezinha para esse grande jogo de bola entre Paris Saint-Germain e Botafogo. Aponte sua câmera para esse QR Code, como eu disse, ou digite no browser de sua preferência, bandbet.bet.br, e você será direcionado para a capa do site. E aí você vai no botão Copa do Mundo de Clubes e eu vou criar uma aposta. A gente já fez BandBet Multiplica numa edição anterior do Band Placar com oferecimento do BandBet e agora a gente vai criar uma aposta para essa partida, tá? Lembrando que é o segundo jogo das duas equipes na Copa do Mundo de Clubes. Criando a minha aposta aqui, Isa, vamos arriscar uma dupla, cara? Pode ser. Paris Saint-Germain empate? Paris Saint-Germain empate? Vamos lá. Acho justo. Vamos lá, vamos ver o que vai acontecer. Talvez o Paris Saint-Germain tenha feito muitos gols, né? Agora esteja um pouco mais cansada. Resultado final e... Bom, a gente está botando empate aqui, então não vou nessa não. Você acha que ambas as equipes marcam? Sim, vamos colocar empate, vamos colocar ambas as equipes marcam. Beleza. E aí, jogador para marcar, já que a gente já falou dos caras do Paris Saint-Germain, vou colocar o Igor Jesus. Igor Jesus. Como é que é o nome disso aí que ele faz? Não é do Goku, né? Acho que é. Eu não sei, eu não conheço. Eu acho que é do Goku, mas eu não sei o nome do poder. Tá, exatamente. Mas ele é fã desses... próximo Band Placar. Desses animes aí, né? Pois é, tá criada a sua aposta personalizada. É muito fácil você fazer isso no site da BandBet. Agora, para tudo, que eu tenho um super recado para você que está assistindo ao Band Placar. A BandBet vai te dar um cupom de R$5 para você se divertir no site. É muito fácil você exercer esse cupom, esse benefício. Basta você apontar sua câmera para esse QR Code que está aqui em cima, você será direcionado para a capa do site bandbet.bet.br e você vai fazer o seu login. Com o login feito, você clique no botão Promoções. E aí você vai ter um campo para preencher e você vai digitar lá BP5, tudo junto. BP5, Bernardo, Patrícia, o algarismo 5. Tudo junto, em letra maiúscula, em caixa alta. Pronto! Você já exerceu o seu cupom. Lembrando que esse cupom é válido para quem já se diverte no site da BandBet, mas nunca fez uma aposta esportiva. Esse cara é você? Então corra, meu camarada, porque o cupom é limitado. Consulte termos e condições no site, evidentemente. É para maiores de 18 anos e jogue com responsabilidade. A gente vai retomar o tema Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Fala, Isa. Informação pra você, não é o Breaking Goku. News. É o Dragon Ball Z, é o Kamehameha. Nossa senhora. Entendeu? Eu tô por fora, mas a molecada gosta. Vamos informar certo. Não é o Goku, é o Dragon Ball Z. Eu tenho certeza que quem gosta News de um aqui e no não Band gosta de outro. Placar. Temos que trazer informações sempre Exato. úteis para os nossos assinantes, quem está acompanhando aqui com a gente. Agora, Berna, Grupo A da Copa do Mundo de Clubes. Sim. Hoje também tem jogo. Lembrando que tá tudo empatado o grupo, que é o grupo do Palmeiras. Todo mundo com um ponto, né? Hoje temos Inter Miami e o Al Ahly do Egito, primeiro adversário. Inter Miami E Porto. o adversário do Palmeiras no primeiro jogo. E o Inter jogou com o Al Ahly. O Inter Miami é o time de Lionel Messi, Sim. que a gente viu no primeiro jogo, um jogo bem burocrático, bem complicadinho. Mas no segundo tempo ele jogou muito. Jogou muito. E a gente viu que em uma bola, talvez, ele possa fazer ali a diferença. Numa bola de falta, um passe deixando o companheiro na cara do gol. Ele é diferente. Ele precisa de companheiros, né? Para mim, na minha modesta opinião, veja, não é uma verdade absoluta, é só uma opinião. O Messi é um dos 3 maiores jogadores da história do futebol, tá? Sim. E, cara, ele é muito bom, Sim. né? Então tudo vai passar pelo Messi nessa partida, tá certo? Ele precisa de companhia. E esse time do Inter Miami é fraco, taticamente, Sim. mas tem talento ali. Tem os caras bons. Tem os caras bons que estão mais velhos. No final de carreira. Tem outros no início de carreira, como o Federico Redondo, Sim. filho do grande Fernando Redondo. Ele é muito hypado por ser filho de quem é. Exato. Mas é um cara bom. O Argentino Júnior jogava muito bem.
né? E o técnico do Inter Miami, o Javier Mascherano, mudou o Inter Miami no segundo tempo do jogo contra o Al-Ahly, colocando o Weigand, lateral direito, jogador que era do Boca Juniors, ou seja, está acostumado com jogos grandes, naquela posição. Então, é um time que pode ter alguma qualidade. Pelo lado esquerdo, de repente, o Jordi Alba pinta no jogo de hoje. Foi o Allen, o lateral esquerdo, na partida contra o Al-Ahly. E, como eu disse, no meio de campo, tem lá o Telasco Segovia, que é bom jogador, venezuelano, Federico Redondo, Sérgio Busquets, não está jogando bem, não é nem sombra daquele grande Busquets que marcou época com aquele meio de campo do Barcelona, Busquets, Xavi e Iniesta, mas é um cara que sabe o que fazer com a bola. E tem o Messi e o Luis Suárez, né? Os dois jogadores já em final de carreira, principalmente o uruguaio, mas é um time que pode dar um trabalhinho para o Futebol Clube do Porto. Sobre esse Porto, é o seguinte, é um time que fez uma péssima temporada. Trocou de técnico no meio dela, saiu o Vitor Bruno, chegou o Martin Anselmi, que é um técnico promissor. Estava no Cruz Azul, foi campeão... Jovem, né? Jovem, argentino, foi campeão da Copa Sul-Americana em 2022 pelo Independiente Del Valle, só que chega com uma proposta completamente de jogo para a equipe portuguesa. Joga com 3 zagueiros, Martim Fernandes, Zé Pedro. E aí é o seguinte, tudo vai passar pelo Rodrigo Mora. Se a gente está falando do Messi em relação ao Inter Miami... Joga muito, garoto. A gente tem que falar do Rodrigo Mora, que estava mortinho no jogo contra o Palmeiras. E mesmo assim, só ele levava o time do Porto. Exatamente, um jogador de 18 anos, já na seleção portuguesa, serviu a seleção em semifinal e final da Liga das Nações, e é um cara que vale 70 milhões de euros. É diferente, tá? Mas eu não sei se ele vai para o jogo. Ele saiu machucado, ele estava com câimbra, já com 15 minutos no segundo tempo, na partida contra o Palmeiras, está mortinho. Tem mais bons jogadores nesse time do Porto. Varela, meio-campista, me surpreendeu muito na partida contra o Palmeiras. O João Mário, que é o ala pelo lado direito, não foi bem contra o Palmeiras, mas é muito bom jogador. O Gabri Veiga, que foi revelado pelo Celta de Vigo da Espanha, que despertou a cobiça de grandes clubes europeus, optou para ir para o Al-Ahly da Arábia Saudita e voltou para o futebol europeu para atuar pelo Porto. Está começando a carreira dele no Porto. Foi uma baita contratação do Dragão. Mas é um jogador que pode fazer a diferença também. E o centroavante Samu, jogador da seleção espanhola, muito forte, faz um pivô muito bom, é um destaque no ataque. Então não dá para desprezar esse time do Porto. É o pior europeu na competição? É. Sim. É o time que teve a pior temporada dentre os europeus, 2024, 2025? É. Mas é um time que pode surpreender o Inter Miami. Esse jogo não vai ser na Flórida, vai ser em Atlanta, no belíssimo estádio Mercedes-Benz, tá? E claro que a BandBet está nessa, com as melhores oportunidades do mercado para você. Você aponte sua câmera para esse QR Code que está aqui em cima e você será direcionado para a capa do site bandbet.bet.br. E aí você vai fazer a sua fezinha, mais uma vez, na Copa do Mundo de Clubes. Você vai clicar no botão aqui, você tem BandBet Multiplica, vamos no BandBet Multiplica para esse jogo, tá? Ou seja, uma combinada que eu e a Isa sugerimos para você, com odds turbinadas, ou seja, é um boost, não é um bet builder, é um boost, e você tem odds incríveis e exclusivas no mercado. Você não vai achar essas odds em nenhum outro site por aí, tá? Aqui é o seguinte, Inter Miami é um empate com o Messi marcando gol. Ousado. Ousado, tá? Uma dupla chance, empate o Inter Miami com o Messi indo ao fundo das redes. Pagando R$5 contra R$4,50 na média do mercado, que tá comendo poeira. Vamos nessa, Isa? Vamos nessa. Beleza, então. É o que a Isa sempre fala por aqui. Fala você, Isa. Tem que jogar com responsabilidade e é só para maiores de 18 anos. Até a próxima, pessoal!